A Saga Viking, Parte 1. As origens do mundo viking. Capítulo 1. O Sussurro do Norte. O mundo antes da tempestade. Antes do primeiro navio cortar as ondas, antes da primeira canção ser entoada ao redor do fogo, o norte era apenas frio, rocha e sobrevivência. Não havia o estrondo dos machados, nem velas rasgando o céu como dentes de dragão. O que existia era um sussurro, baixo, persistente, o som do vento entre pinheiros cobertos de geada, o estalo da lenha no fogo, o gemido do gelo, o ranger dos passos sobre a neve. No extremo norte da Europa, onde hoje estão Noruega, Suécia e Dinamarca, o frio não era ausência, era presença, implacável e onipresente. Estava nas pedras, na pele, na fome e na espera. E ainda assim, homens e mulheres habitavam aquelas terras. Eram povos dispersos, descendentes de tribos germânicas antigas. Não havia reis nem impérios. Havia clãs, pequenos agrupamentos humanos espalhados entre florestas escuras e fiordes profundos. Viviam entre as estações, submissos a elas. O verão era curto, quase uma lembrança. O inverno, uma presença longa e impiedosa. A vida era um ciclo de trabalho, preparo e resistência. Quando o sol aquecia, todos se moviam. Plantar, pescar, caçar, construir. Tudo era feito com urgência silenciosa, porque o inverno viria. E quando ele chegava, só restava o fogo e o silêncio da fome. Dentro de casas de madeira cobertas por palha e barro, as famílias se reuniam em torno das brasas. Não havia luxo, não havia sobra, apenas calor. E o calor era ouro. Sobrevivia-se por necessidade, não por ambição. E mesmo assim, havia orgulho. Um orgulho ancestral, de quem insistia em viver onde tudo ao redor parecia recusar a vida. As aldeias eram pequenas, ligadas por trilhas tortas. Não tinham muralhas, apenas cercas de madeira. Mas existia uma rede invisível, obrigações, alianças, memórias. O trabalho era partilhado. Homens cortavam lenha, pescavam, caçavam. Mulheres cultivavam, cuidavam das crianças, fiavam, cozinhavam. Mas quando a fome apertava, os papéis se dissolviam. Todos faziam tudo, porque a fome não respeita tradições. As crianças cresciam cedo. Aprendiam que o mundo não acolhia, forjava. Aprendiam o silêncio, o valor de um pedaço de carne, o peso de uma boa faca. Brincavam, sim, mas suas brincadeiras eram reflexos do mundo adulto. Machadinhas de madeira, bonecos de trapo com lanças, trenós em miniatura. Desde cedo sabiam, viver era lutar contra o tempo, e perder fazia parte. A terra era dura, pedregosa, mas deles arrancavam cevadas, cebolas, raízes. O mar era traiçoeiro, mas generoso em seus bons dias. Os homens se lançavam em barcos simples, usando linhas, lanças e redes. O peixe era defumado, guardado. O sal era precioso. Nada se perdia, nem ossos que viravam agulhas, ferramentas, adornos. Cada recurso era aproveitado. Porque desperdiçar era morrer. O tempo era marcado por sinais, não por relógios. O canto das aves, o degelo, o ciclo das folhas. A memória era viva, passada pela voz dos anciãos. As histórias não serviam para distrair. Eram mapas, manuais, regras de conduta. A justiça era oral, debatida entre homens livres. Quando as palavras não bastavam, a lâmina dizia o que precisava ser dito. A honra era o bem mais valioso, protegia e ameaçava ao mesmo tempo. E ela não era exclusiva dos homens. As mulheres eram pilares das aldeias, guardavam os lares, mas também os segredos, os remédios, as decisões. Herdavam terras, comandavam na ausência dos maridos e algumas, sim, empunhavam armas. Não havia reis, mas havia hierarquias. Não havia templos, mas havia fé. Uma fé não explicada, vivida. A natureza não era cenário, era deusa. O rio tinha humor,
a floresta tinha voz, a montanha tinha orgulho. Não se curvavam diante dela, mas respeitavam sua presença como quem respeita uma entidade viva. E mesmo nesse mundo austero e silencioso, algo crescia dentro dos corações. Um incômodo, um desejo que nem sempre tinha nome. Às vezes era fome, às vezes era sede de justiça. Outras vezes era só o chamado do mar. Naquele tempo, ninguém usava a palavra viking. Esse nome viria mais tarde, nos relatos dos que temeram seus ataques. Ainda não se ouvia falar de Ragnar Lodbrok, de Ivar, o desossado, de Freydis Eriksdottir, de Leif Erikson ou de Harald Cabelos Belos. Os nomes que um dia fariam reis tremerem ainda estavam por nascer, ou por serem lembrados. Ali, eles eram apenas humanos, clãs, famílias, nômades que aos poucos fincavam raízes, mas já sentiam algo mudar por dentro, como gelo prestes a rachar, como uma onda se formando no escuro. O frio ainda reinava, o trabalho seguia, as aldeias respiravam entre a lenha e a pesca, mas os olhos já olhavam além. Havia sinais, pequenos, quase imperceptíveis, uma pressa diferente no preparo dos barcos. Um olhar mais atento aos mapas traçados na areia. Um rumor de que terras ao sul tinham campos eternamente verdes, e ouro, e mosteiros, e gente que nunca ouvira o som de um machado. Por enquanto, o mundo era feito de madeira, pedra e sal. As tábuas rangiam sob os pés descalços. As cabanas soltavam fumaça fina. As mães contavam histórias às crianças como se fossem leis. E eram, porque nelas viviam os ensinamentos dos tempos, as lições de como cortar gelo sem cair, de como buscar água sem afundar, de como não ser tolo diante do mar. E havia o mar, sempre o mar, o grande espelho cinzento, ora calmo como um deus saciado, ora violento como um animal enjaulado. Os homens o temiam e o desejavam, porque o mar prometia o que a terra negava: movimento, risco, sorte. Havia noites em que os anciãos contavam mais que histórias, contavam avisos sobre monstros que viviam nas profundezas, sobre ilhas que surgiam e sumiam, sobre deuses que navegavam disfarçados, punindo os arrogantes. E cada um ouvia do seu jeito, uns com medo, outros com vontade. A madeira das embarcações era escolhida com cuidado. Cada árvore, uma escolha sagrada, cortada com prece, esvaziada com paciência, selada com resina e suor. Um barco não era apenas transporte, era um voto, uma promessa de que, se o mar levasse, levaria alguém que ousou. E os jovens começavam a inquietar-se. Já não bastava caçar alces. Já não bastava contar os mesmos mitos. Havia sonhos que ultrapassavam as margens do fiorde. Alguns olhavam o horizonte e viam um mundo, outros uma fuga. Mas todos sabiam. Algo se aproximava, algo que vinha de dentro. As runas ainda não haviam sido entalhadas, os nomes ainda não tinham sido cantados, mas o destino já caminhava e seu passo era firme. Havia uma palavra antiga, dita apenas pelos xamãs em transe. Uma palavra que significava virar do tempo. Eles a murmuravam quando sentiam o mundo mudar. Quando o calor nascia antes do esperado. Quando as gaivotas voavam fora de época. Quando os lobos desciam das montanhas antes da lua cheia. E agora, essa palavra era dita em segredo. Antes das invasões vieram os mitos. E antes dos guerreiros vieram os deuses, mas antes dos deuses veio o silêncio. E esse silêncio, enfim, começava a falar. Na próxima jornada mergulharemos nas crenças e histórias que moldaram esses povos. Porque antes de todo saque havia uma visão. E antes de cada visão havia uma pergunta: quem somos? E foi assim, entre neve e dúvida, entre sopro e aço, que nasceu a semente do trovão.